Eu só acendi um incenso quebrado para mim na prisão. Isso assustou tanto os grandes líderes do mundo que eles convocaram uma reunião de emergência durante a noite. Até mesmo o tirano da prisão, um assassino impiedoso, ficou tão assustado que se ajoelhou e começou a rezar. Apenas porque o incenso que eu acendi era um pouco diferente do que uma pessoa normal usaria. Na semana passada, eu ainda era apenas um estudante comum do quarto ano. Apenas porque não queria perder a montanha de hibisco que foi passada pela minha família. Acabei sendo condenado e preso. Assim que entrei na prisão, comecei a estudar livros antigos de bronze. Eu sabia que a maneira de me redimir talvez estivesse ali. Acidentalmente, encontrei meia caixa de incenso na fenda da prateleira. De repente, lembrei-me do ritual de adoração ao céu que os taoístas realizam. Pensei que talvez usar o incenso em vez do incenso longo funcionasse. Nesse momento, o aroma começou a se espalhar. 7 colegas de prisão olharam para mim. O homem de meia-idade mais próximo de mim se aproximou sorrindo. Ele disse: "Novo aqui. Esta noite, eu não estou cansado. Vamos ao banheiro conversar. Prometo que você não será intimidado na prisão." Eu nem liguei para ele. Coloquei 3 incensos na cinza. Fiz uma reverência respeitosa. Observei o incenso queimando rapidamente. E o antigo livro de bronze que balançava levemente na minha mente. Eu sabia que tinha apostado certo. Ao ver que eu não ligava para ele, o homem de meia-idade ficou furioso. Ele me deu um tapa. Ele estava sendo desrespeitoso. Eu recuei e evitei facilmente. Em seguida, dei um chute que derrubou o homem de meia-idade no chão. O homem de meia-idade, que foi derrubado, lutou para se levantar. Ele se curvou e rasgou um canto do lençol para usar como papel. Mas encontrou meu olhar frio. "Wang Dagor, esta noite você terá aqui." O guarda da sala de plantão ouviu o barulho e foi até a porta da cela. "Wang Dago, você sabe qual é a identidade do recém-chegado? O autor do grande caso de Yunshin. Se houver uma próxima vez, você ficará em confinamento total." Wang Dago me encarou com uma expressão de surpresa. "Como você sabe meu nome?" Eu não respondi. E não o ignorei. Continuei organizando a cama. Wang Dago, advertido pelo guarda, estava insatisfeito. Mas também não se atrevia a agir impulsivamente, pensando que sempre haveria oportunidades no futuro. Deitado, minha mente estava toda na antiga escritura em minha cabeça. O ato de queimar incenso realmente despertou o livro de bronze. Ele emanava uma aura de antiguidade. A frente estava sempre envolta em camadas de névoa. O verso tinha padrões antigos cobertos de ferrugem. Quando o Ogdago foi chutado para fora, a névoa que cobria o livro se dissipou. Seu nome apareceu na superfície. Todas as experiências desde o nascimento até agora, e as coisas que acontecerão no futuro, estavam claras diante dos meus olhos. No momento em que o livro de bronze foi despertado, eu sabia que essa coisa se chamava Livro da Vida. Todos os seres vivos no mundo têm vida. Não posso escapar dos registros do Livro da Vida, mas não consigo ver claramente meu próprio caminho. Meu passado e futuro estão cobertos por uma névoa. Tudo confuso. Além disso, descobri que o Livro da Vida é um tesouro inestimável. O universo, desde seu nascimento até agora. Todos os métodos e poderes de cultivo que já apareceram, mesmo que já tenham desaparecido da história, todos foram reproduzidos fielmente no Livro da Vida. Um dos textos, chamado Clássico da Queima dos Imortais, chamou minha atenção. O Clássico da Queima dos Imortais ensina que nada deve ser desprezado. Qualquer coisa que tenha energia é válida. A densa energia negativa da prisão se tornou um excelente nutriente. Sem perceber, eu pratiquei até a metade da noite. Um som de gorgolejo veio do lado. Naquele momento, Wang Dago estava com uma expressão de extrema dor. Ele respirava apressadamente, como se estivesse ventando. A primeira luz da aurora iluminou seu rosto. Foi então que percebi que não tinha dormido a noite toda. Não só não me senti cansado, mas, ao contrário, me senti mais forte do que nunca. 6 prisioneiros ouviram o barulho e foram se levantando um a um, vestindo-se e se lavando mecanicamente. Dobraram os cobertores em blocos de tofu. Um prisioneiro que tinha uma boa relação com Wang Dago, vendo que ele ainda estava deitado sem se mover, deu-lhe um leve tapinha. Em seguida, gritos horríveis vieram da cela 56. Hao Xiaokan, que havia trabalhado a noite toda, entrou correndo. Olhando para Dago, que já estava sem vida, gritou. Antes que os resultados da investigação saíssem, ninguém tinha permissão para sair do quarto. Logo, um médico da prisão vestido de branco chegou à cela. O exame preliminar indicou um ataque cardíaco. Há registros nos arquivos dos prisioneiros. Claro que outras causas também não podem ser descartadas. É necessário interrogar os prisioneiros na cela. 6 colegas de prisão observaram Wang Dago sendo levado. E uma tempestade se formou em seus corações. Nesse momento, Hao Xiaokan chamou outro colega. Uma simples pergunta aos 7 prisioneiros, incluindo eu. Aquele cara é muito estranho. Parece um adivinho. Eu acho que não é um adivinho.
É uma pessoa que entende de feitiçaria. O guarda deve transferi-lo. É realmente estranho. Não dorme a noite toda. Está sentado de pernas cruzadas. É muito assustador. Ouvindo o que alguns prisioneiros dizem, H.O. Shelkan trocou um olhar com um outro colega, contendo o impulso de sorrir. Ambos tiveram treinamento profissional antes de entrar na prisão. Mesmo que seja engraçado, não ri, a menos que não consiga evitar. Ao me ver se aproximar, H.O. Shelkan imediatamente voltou a falar sério. Seus colegas de cela dizem que você é um adivinho. Na noite passada, ele até previu corretamente o futuro de Wang Dago. Enfrentando o interrogatório de H.O. Shelkan, minha expressão estava bem neutra. O que o oficial H.O. acha? Assim que essas palavras saíram, H.O. Shelkan e outro colega ficaram surpresos. Eu só entrei na prisão ontem à noite. Nunca os tinha visto antes. Como eles saberiam meu sobrenome? H.O. Shelkan também, temperamento. Bateu com força na mesa. Responda o que eu perguntar. Guarde esses pensamentos maliciosos. Apenas escória da sociedade. Há muitas maneiras de lidar com você. Meus olhos são brilhantes e profundos. Não havia emoção no meu rosto. Como se eu tivesse visto H.O. Shelkan por completo. Isso o deixou completamente desconfortável. As perguntas seguintes se tornaram automáticas. Eu respondi honestamente. Estava dormindo. Não sabia nada sobre Wang Dago. O guarda da prisão H.O. Shelkan veio novamente durante o jantar. Ele mandou os 6 prisioneiros saírem rapidamente para a fila da comida. Ele me deixou sozinho para conversar. Minha expressão já previa isso. Esperei até que os 6 prisioneiros estivessem longe. H.O. Shelkan tirou uma marmita que ainda estava quente. Você parece saber que eu viria. Eu não respondi a essa pergunta. Com um par de AX, coloquei uma grande colherada de arroz na boca. Vendo essa situação, H.O. Shelkan não disse mais nada. Ele observou em silêncio. Quando eu terminei de comer mais ou menos, ele me passou outra garrafa de água. Eu agradeci educadamente e peguei a água. Olhando para H.O. Shelkan, que parecia um pouco impaciente, eu acenei com a cabeça. Ao ver que eu assenti, H.O. Shelkan perguntou: como provar? Apenas perceber que o Wang Dago tem problemas cardíacos não é suficiente. Olhando para H.O. Shelkan do outro lado, eu disse calmamente: você tem 29 anos e é solteiro, mas tem uma namorada com quem está há 6 anos. Inicialmente, já tinham conversado sobre o casamento, mas a sogra de repente mudou de ideia e pediu mais 500 mil de dote. Você não consegue juntar tanto. E não quer ser genro que se muda para a casa da esposa. E ainda fica irritado com isso todos os dias. H.O. Shelkan tinha muitas coisas para dizer. Ele respirou fundo e engoliu tudo de volta. Conseguir explicar suas dificuldades com tantos detalhes, a menos que seja um adivinho. Realmente não consigo pensar em outra resposta. Eu olhei para H.O. Shelkan e disse: sabe por que sua sogra mudou de ideia de repente? Porque um parente dela apresentou uma opção melhor. A outra parte é um gerente de uma grande empresa privada. Por isso, de repente, querem aumentar a dote em 500 mil. Querem te desencorajar. Essas palavras soaram como um trovão. Explodiram no coração de H.O. Shelkan. Ele ficou paralisado como uma estátua, sem conseguir dizer uma palavra. Eu me levantei e me espreguicei, como um professor tentando aconselhar um aluno. Um homem de verdade. Como poderia chorar facilmente? A situação ainda tem espaço para manobra. Acredita que eu posso te livrar da dote? A sogra ainda terá que te dar um carro. Ao ouvir isso, os olhos de H.O. Shelkan estavam cheios de desconfiança. Ele definitivamente não vai achar que sou uma boa pessoa. Fazer algo arriscado é absolutamente impossível. Eu não quero passar a segunda metade da minha vida sendo seu colega de prisão. Eu ri levemente algumas vezes. Meus dedos batiam suavemente na parede. O que você precisa fazer é muito simples. Quando tiver tempo, venha à minha casa, para ver qual é a situação. Se for como aquele grupo de meses atrás, depois que eu entrei na prisão, a primeira coisa que eles fariam seria procurar o contrato de propriedade. Se H.O. Shelkan descobrir que a casa foi revirada, é quase certo que foi eles. Ele ficou em silêncio por um tempo. H.O. Shelkan concordou. Agora pode me dizer como realizar o que acabou de falar? Vendo que o peixe mordeu a isca. Eu também não vou enrolar. Às 10 horas desta noite, no salão de jogos, boa sorte na rua Wapin. Avisar a delegacia. Fazer um ataque surpresa. Seu problema estará resolvido. Os olhos de H.O. Shelkan estavam arregalados, atônitos. Sempre achei que não era confiável. Mas ao me ver tão confiante, ele acabou assentindo com a cabeça. Observando a silhueta de H.O. Shelkan se afastar, eu deixei um sorriso cheio de significado. Os prisioneiros que terminaram o jantar na prisão começaram a voltar. Eles ainda mantinham distância de mim. Eu não me importo nem um pouco. Na verdade, acho que é uma coisa boa. Nesse momento, do outro lado, 3 pessoas uniformizadas. Chegando ao andar de baixo do salão de Mahjong, boa sorte.
Olhando para o relógio, parece que está na hora. Chutou a porta trancada com um pé. Logo em seguida, a cena que apareceu diante dos olhos fez com que seus olhos se sentissem manchados. O capitão Wu estava comendo do lado de fora. O celular na mesa tocou de repente. Ativou o viva-voz e depois colocou de volta, sem se importar nem um pouco com Gao Xiaocan sentado à frente. O que aconteceu? Capitão Wu, vem aqui um momento. Está um pouco complicado. Ouvindo a voz do policial ao telefone, o capitão Wu desligou o telefone. Xiaocan, venha comigo dar uma olhada. Afinal, essa operação foi sua proposta. No caminho de carro até lá, eles entenderam o que aconteceu. Durante o dia, o salão de Mahjong Boa Sorte é cheio de idosos. Mahjong. À noite, ainda eram aquelas pessoas. Mas o que estavam jogando não era Mahjong. Durante a coleta de provas, era difícil de olhar. Olhar mais de uma vez era desconfortável. Todos já eram de uma idade avançada, variando de 40 a 80 anos. Todos pareciam ter renascido. Juntando-se, aquela atividade primitiva. Os dois pegaram um carro de volta para a delegacia. Gao Xiaocan entrou no escritório em seguida. O computador na mesa estava conectado à câmera da sala de interrogatório. Exibia as imagens em tempo real. Ele deu uma olhada. Seus olhos não conseguiam se desviar. Que tipo de situação é essa? Ele avistou uma figura familiar na multidão. Era nada menos que a sogra, que normalmente se comportava como uma intelectual. Quando mencionei isso à noite, ele já havia pensado sobre isso, mas nunca imaginou que seria a sogra. O capitão percebeu que Gao Xiaocan estava com uma expressão estranha. Ele brincou, perguntando se não havia conhecidos dele lá dentro. Depois que Gao Xiaocan assentiu em confirmação, o olhar do capitão se tornou complexo. Ele estendeu a mão e deu um tapinha em seu ombro. Sua sogra ainda tem algum charme, mas a diversão foi um pouco exagerada. Dos 7 que foram interrogados, 6 tinham um relacionamento extraconjugal de longa data com ela. Gao Xiaocan ficou sem palavras. O celular apitou. O celular no bolso de repente tocou. Gao Xiaocan tirou e olhou. A anotação era a sogra ainda cheia de charme. Ele desligou sem hesitar. Colocou de volta no bolso. Desde que soube que a sogra foi presa, ele imediatamente entendeu o que eu queria dizer. Agora ainda não é a hora de agir. É preciso esperar um pouco para que os resultados sejam claros. Agora Gao Xiaocan pegou o ponto fraco dela. Hoje ele precisa fazê-la ceder, para preservar a reputação. Nas próximas mais de uma hora, o celular de Gao Xiaocan tocou mais de 10 vezes. A caixa de entrada recebeu dezenas de mensagens. O conteúdo das mensagens mudou de ameaçador para súplica desesperada. Através da tela, parecia que estavam se curvando para Gao Xiaocan. Vendo que o momento estava quase certo, Gao Xiaocan fez 20 flexões. E então fez de conta que estava ofegante enquanto corria para lá. Correu até a sala de detenção da sogra. A sogra viu Gao Xiaocan. Ela ficou tão emocionada que começou a chorar. Se isso vazar hoje à noite, eu já estou pensando em me jogar do prédio. Agora, Gao Xiaocan é a última esperança dela. De qualquer forma, ela precisa agarrá-lo firmemente. Quando Gao Xiaocan saiu da sala de interrogatório, ele tinha um sorriso radiante no rosto. Atrás dele, a sogra seguia com a cabeça baixa. Como eu disse, além de dispensar os 500 mil de dote e dar um carro de 300 mil, os custos do banquete de casamento, a sogra também se ofereceu para cobrir tudo. Gao Xiaocan saiu da delegacia e dirigiu até minha casa, conforme eu disse. Eu moro em um antigo condomínio na Cidade das Nuvens. Deve ter pelo menos 40 ou 50 anos. Muitas instalações estão muito deterioradas. Ao redor do barril, está cheio. E não vi a administração chamar alguém para limpar. Hoje, quem mora lá dentro, exceto pelos idosos solitários, são apenas os recém-formados da universidade. Um prédio baixo de 5 andares. Com certeza não tem elevador. Subi as escadas até o meu andar. Descobri que a porta estava entreaberta. Ao entrar, vi que estava tudo revirado. Até os azulejos do chão estavam arrancados. Gao Xiaocan gravou um vídeo de 1 minuto com o celular. Na manhã seguinte, durante o turno, Gao Xiaocan me chamou para fora da cela para eu dar uma olhada. Eu entendi. Desculpe o incômodo. Minha reação foi bem tranquila. Como se eu já esperasse por isso. Posso afirmar que quem me incriminou foi aquele grupo de meses atrás. Mas eles definitivamente não imaginam que algo tão fácil de ser roubado. Na verdade, não estava em casa. Vendo eu tão educado, Gao Xiaocan, ao contrário, sentiu-se culpado por eu tê-lo ajudado com um favor tão grande. Apenas gravar um vídeo. Não faz sentido. Eu percebi o que Gao Xiaocan estava pensando. Se você se sentir mal, então, por favor, compre um incensário e incenso. Todos os dias, ajude-me a acender 3 incensos na sala de plantão. Caso contrário, os deuses que veneramos ficarão descontentes.
Isso pode causar problemas. Além disso, mesmo que você não intervenha, em meio mês sua sogra também terá problemas. Você está apenas ajudando a abafá-la. Isso é como encontrar uma brecha. Apenas antecipou a situação. Já que fui considerado um vidente, eu vou continuar a agir como tal, para me fazer parecer enigmático. O efeito será ainda mais surpreendente. Deixo isso por minha conta. H.U. Shelkan concordou prontamente. Ele acendeu 3 incensos na sala de plantão. Ontem à noite ele até procurou amigos para ouvir a leitura do cartomante vidente. Ele estava pensando: como eu poderia cometer um crime tão grande? E ainda prever com precisão os problemas da sogra dele? Com certeza sou um dos melhores videntes. Hoje, estou especialmente cuidadoso com o que digo. H.U. Shelkan me convidou para a sala de plantão. Os dois prepararam um bule de chá para beber juntos. Ao meio-dia, não precisamos ir ao refeitório. Basta comprar 2 refeições para funcionários. O padrão é 2 porções de carne e 3 de vegetais. E adicionar uma garrafa de refrigerante gelado. No canto da sala de plantão, há uma pequena mesa. Além do incensário e 3 varetas de incenso, também há oferendas como maçãs. Você termina a última gota de chá na xícara. Levanta-se lentamente, preparando-se para voltar à cela e descansar. Caminha até a porta. De repente, virá-se para olhar para H.U. Shelkan. Diz em um tom calmo: eu posso te ajudar uma vez de graça. Apenas para agradecer pelo seu cuidado nos últimos dias. Ao ouvir isso, H.U. Shelkan, seus olhos brilharam instantaneamente. Ele se alegrou secretamente, pensando que todo o esforço dos últimos dias não foi em vão. Finalmente, este ancestral ficou satisfeito. Ao voltar para a cela, você espera silenciosamente a luz se apagar. Você entende bem o que H.U. Shelkan está pensando. Mas antes o momento não havia chegado. Você imediatamente se senta de pernas cruzadas. Suas mãos formam uma série de selos obscuros. A energia ao redor flui como água. Os 6 companheiros de cela começam a perceber que algo está errado. Eles olham de relance para o jovem sentado de pernas cruzadas, com grilhões nos pés e mãos. A luz da lua clara entra pela janela, caindo sobre seu rosto ainda infantil. Os companheiros de cela reclamam incessantemente. Desde o dia em que você entrou nesta cela, nós nunca conseguimos dormir direito. Agora já está quase insuportável. Você nem se importou com os olhares de reprovação dos companheiros. Neste momento, toda a sua atenção está concentrada na testa. Todo o essencial que foi acumulado nos últimos 3 ou 4 dias. Agora está todo reunido aqui na testa. Este é o ponto crucial para despertar a verdadeira essência. De longe, parece um lago em miniatura, irradiando um frio e uma luz negra sutil. Percebendo que o momento chegou, você murmura em seu coração. O lago na sua testa instantaneamente se acende. A temperatura na cela sobe abruptamente. Como pode estar tão? Deve estar a 50 graus. Sinto que estou prestes a ser cozido. Não consigo ficar nem um dia nesta prisão quebrada. Quem vai se juntar a mim? Melhor procurar uma oportunidade para fugir. 6 prisioneiros estão te observando de soslaio. A respiração deles ficou apressada. Porque eles viram. Uma chama dourada flutua na testa do jovem. Você abre os olhos. Fixa o olhar naquela chama pulsante, pensando consigo mesmo. Verdadeira essência. Nas tradições passadas de geração em geração, a verdadeira essência é uma forma de vida primitiva. De repente, você se lembra de como Sun Wukong foi preso no forno de bagua de Taishan Laojun, e acabou adquirindo os olhos de fogo. Se eu tentar fazer isso, será que teria o mesmo efeito? Pensando nisso, sua mente se agita. Aquele fogo dourado entrou no seu olho direito. A dor que você esperava não veio. Ao contrário, é como uma pessoa sedenta no deserto. De repente, bebe de uma fonte fresca. Cada célula está vibrando de alegria. Esta é, na verdade, a sua verdadeira essência. Que dor poderia trazer? Você, após despertar sua verdadeira essência, consegue sentir que seu corpo mudou completamente, acreditando que um soco comum poderia fazer um buraco na porta da prisão, ajudar aqueles 6 companheiros de cela a escaparem. As algemas que você usa parecem brinquedos. Agora você precisa conter sua força. De repente, você se lembra da vida em sua mente. O antigo bronze exala uma sensação de antiguidade. Parece que sempre existiu desde os tempos antigos. Depois de tentar por um tempo, você satisfez sua intenção. Seu olhar se voltou para os 6 companheiros de cela. Você sente vagamente que pode ver o passado e o futuro das pessoas. Não é toda a capacidade do livro da vida. O livro da vida na mitologia pode controlar a vida. Embora você não consiga fazer isso agora, acredita que esse dia não está longe. Ainda falta um tempo para o amanhecer. Você começa a treinar novamente, sabendo em seu coração que não pode relaxar. Você recebeu a herança e pode praticar. Em um grande império como o da Xia, com certeza ainda há muitas pessoas que podem praticar.
até que o leste comece a clarear. Um guarda prisional de plantão desconhecido assobiou. Você comeu lentamente a refeição luxuosa do prisioneiro. Foi para a sala de plantão tomar chá. O guarda prisional desconhecido estava sentado ao lado, trabalhando. Não disse uma palavra desde a manhã. Apenas olhava para você de relance, intencionalmente ou não. A porta da sala de plantão foi empurrada. Gao Xiaocan, que havia sido transferido, voltou. Mas seu rosto estava muito sério. Ele pediu para os colegas de trabalho saírem primeiro. Não demorou muito. Entrou um homem barrigudo sem uniforme. Parecia ter entre 40 e 50 anos. Tinha a maior parte dos cabelos grisalhos. Provavelmente passava o dia todo sentado no escritório. Sua barriga era grande como se estivesse usando um boia. Gao Xiaocan estava atrás do homem barrigudo. Sem dizer uma palavra. O homem barrigudo olhou para você, que não tinha expressão, e para o chá que ainda fumegava à sua frente. Ele acreditou um pouco mais nas palavras de Gao Xiaocan. Sentou-se rapidamente à sua frente, mas não tocou no chá. Afinal, isso é culpa do prisioneiro. Não me atrevo a apostar se haverá consequências. Ele pergunta, com um sorriso no canto dos olhos, se você sabe quem eu sou. Você o olha calmamente e diz que saber quem você é não importa. O importante é que eu sei que você é o vice-diretor da prisão, Li. O que você quer? Depois que Gao Xiaocan foi transferido, você ainda pode ter esse tratamento. Foi essa pessoa à sua frente que organizou isso. O sorriso no canto do olho de Li Botão congelou. Ele olha para o incenso longo queimando no canto. Você pode fazer isso. Ao ouvir isso, Li Botão reprime a alegria que sente por dentro. Ele pergunta cautelosamente o que você precisa que eu faça. Sair da prisão definitivamente não é uma opção. Seu caso tem um impacto muito grande. Eles ainda estão de olho na situação. Você diz calmamente que não precisa fazer nada. Eu prometi a Gao Xiaocan que eu ajudasse ele uma vez. Considere isso como um agradecimento pelos cuidados desses dias. Gao Xiaocan, que estava atrás, ouviu isso. Ele quase ficou emocionado até chorar. No final, você também foi bastante respeitoso. Depois de dizer essa frase, Gao Xiaocan claramente sentiu que o olhar de Li Botão ao se virar para ele ficou muito mais suave. Você coloca a xícara de chá. Começa a falar devagar. Pelo que eu vi, você vai perder a eleição daqui para frente. Outro vice-diretor da prisão vai ganhar. E, após assumir, ele vai abrir uma investigação contra você. Alguns meses depois, você vai acabar na prisão por ter recebido um grande suborno. Você será condenado à prisão perpétua. A voz de Li Botão estava ansiosa. Irmão Zhao, você tem alguma ideia? A reunião que decidirá o próximo diretor da prisão será depois de amanhã. Ele achava que, no máximo, seria transferido. Não esperava que o outro vice-diretor da prisão fosse tão cruel. Ele realmente quer que você receba uma pena perpétua. Embora essas palavras sejam suas, ditas por alguém sem notoriedade, faz sentido ao pensar bem. Se ele assumir o cargo, com certeza não deixaria riscos. Quem consegue chegar a essa posição tem as mãos sujas. Você diz calmamente. Não se apresse. Beba um pouco de chá. Embora você tenha se esforçado por muitos anos, construiu algumas conexões. Mas o outro vice-diretor da prisão também é assim. Além disso, o currículo dele é muito melhor que o seu. Só com o apoio do diretor da prisão, Shen Xiao, que está prestes a se aposentar, é que você terá uma chance de vencer. Li Botão certamente sabe disso. Ele disse com um sorriso amargo. Eu já mencionei isso para Shen Xiao, de forma clara e sutil. Ele não quer se envolver. Você olha fixamente nos olhos de Li Botão. Uma frase revela a chave. Shen Xiao não ajuda nenhum dos lados. É apenas porque vocês não têm nada que o faça se interessar. Li Botão, sentado, sentiu um frio na barriga. Instantaneamente, seus pensamentos ficaram confusos. Olhando para você, que parece ter tudo sob controle. A respiração dele ficou apressada. Você pode apresentar isso. Você parou de falar. Li Botão também é uma pessoa astuta. Ele rapidamente se levantou, pegou a chaleira na mesa e serviu chá na sua xícara vazia. Ele disse, depois de dizer tanto, irmão Zhao, você deve estar com sede. Beba um pouco de chá para aliviar a garganta. Gao Xiaocan, atrás, não demonstrou nenhuma reação. Desde que Qiuru, filho de Shen Xiao, todos os problemas estarão resolvidos. Ao ouvir isso, Li Botão ficou tão emocionado que quase se levantou. Shen Xiao não vai à prisão há meio mês. E fica em casa o dia todo com a esposa, acompanhando o filho. O irmão Zhao conhece um psicólogo muito bom. Li Botão perguntou com os olhos cheios de expectativa. Longe, no horizonte. Perto, à vista. Olhando para você que disse isso. Li Botão só achou que você estava brincando. Adivinhos e psicólogos. Essas duas profissões têm alguma relação? Mas mesmo que não seja agora. Esperando o inimigo assumir o cargo. Eu ainda não tenho saída. Depois de um bom tempo,
Ele respirou fundo e perguntou: "O que eu devo fazer? Ou me deixe sair da prisão, ou deixe Shen Yun entrar." Você deu de ombros, sem saber o que fazer. Por mais capaz que você seja, não há como curar a distância. A única solução é deixar você sair da prisão. Mas deixar um criminoso sair. E se você fugir? Isso seria um grande problema. Eu preciso pensar bem. Li Botão massageou a têmpora. Levantou-se e saiu da sala de plantão. Por volta das 7h20 da noite. Enquanto os prisioneiros estavam assistindo às notícias, ninguém percebeu um carro de polícia saindo lentamente da prisão. Você sentado no banco de trás, com as algemas das mãos e pés removidas, vestindo roupas casuais, usando uma máscara branca, um guarda de cada lado, parecendo ser bem treinados, com a cintura cheia, do começo ao fim. Seus olhares nunca se afastaram de você. No banco do passageiro estava Li Botão. Ele acabou decidindo arriscar. Chamou 2 aliados de longa data. Todos estavam armados com munição real. Se você apenas pensar em correr, seria imediatamente abatido. Você não diria uma palavra. Através da janela do carro, concentrando-se na paisagem do lado de fora, entrou aqui injustamente há alguns dias. E alguns dias depois, a pessoa saiu. Embora ainda fosse um prisioneiro, mas estava um grande passo mais perto da verdadeira liberdade. Depois que o carro de polícia saiu da prisão, o grupo trocou de carro para uma van de negócios no caminho. Isso foi especificamente solicitado por Shen Xiao. É preciso ser discreto ao entrar no condomínio. 2 guardas prisionais subiram no meio do caminho, para evitar que você fuja. Você esteve calmo do começo ao fim. Olhando para Li Botão no banco do passageiro, você disse: "Me dê um cartão bancário para usar. Não seja tão mesquinho. Eu sei que você tem um bom dinheiro guardado." O rosto de Li Botão mudou. Embora não soubesse qual é a sua intenção, ele ainda assim tirou um cartão da bolsa e te entregou. A van de negócios entrou lentamente no condomínio, virou à esquerda e parou no prédio mais ao fundo. 4 guardas prisionais ficaram no carro, observando Li Botão e você pegarem o elevador. O elevador chegou ao andar de Shen Xiao. Toque, toque, toque. Li Botão bateu nervosamente na porta vermelha, acompanhando um prisioneiro disfarçado de psicólogo, indo atender o filho de Shen Xiao. Se for descoberto, a consequência será terrível. Está vindo, está vindo. Uma mulher vestida de forma simples correu para abrir a porta. Deixou Li Botão e você entrarem. Você deve estar cansado da viagem. Acabei de preparar um chá. Beba uma xícara para se refrescar. Deng Panyan sorriu bastante, mas a fadiga nos cantos dos olhos não pode ser escondida. À primeira vista, dá para ver que não tem dormido bem ultimamente. Shen Xiao estava sentado no sofá, sem se mover. 1,85 m de altura. Mesmo sentado, ele exala uma sensação de opressão. O olhar fixo em você. Onde está o paciente? Você se comporta de maneira bastante profissional. Estou com pouco tempo. O voo é amanhã ao meio-dia. Precisamos começar o tratamento imediatamente. Ao ouvir isso, Shen Xiao finalmente se levantou do sofá. Ele é meia cabeça mais alto que você, e com a pele escura. Ele te questiona como uma torre de ferro. Qual psicólogo? Há algum caso de sucesso? Li Botão ao lado quase teve um ataque cardíaco. Ele não esperava que Shen Xiao fizesse uma pergunta repentina. Isso é uma mudança inesperada no plano. Você com certeza não saberá responder. Xuan Ziqian tem 21 anos este ano. Estudou sob a orientação de Wu Yufeng, embora tenha apenas 1 ano de experiência clínica. Mas nunca errou. Diante das perguntas de Shen Xiao, você está extraordinariamente calmo. Eu ia me especializar no exterior em breve. Então não queria atender pacientes complicados de última hora. Se você não confiar em mim por eu ser jovem, justamente, eu também ficaria feliz em voltar para descansar na loja. Depois de falar, virou-se e foi embora, sem hesitar nem um pouco. Por favor, pare. Shen Xiao também ficou um pouco nervoso. Não esperava que esse jovem fosse discípulo de Wu Yufeng. A dúvida em seus olhos desapareceu de repente. Ele correu até você. Com uma expressão sincera, disse que eu estava errado. Peço desculpas a você de forma séria. Peço que você não leve isso a mal. Kiur, meu filho. Deng Panyan, que estava servindo chá ao lado, também estava muito ansiosa. Se não fosse por Li Botão estar aqui, provavelmente, ela estaria de joelhos pedindo a você para tratar o filho. Li Botão, que não tinha falado nada até agora, olhando para você, seu olhar mudou completamente. Não esperava que você tivesse coragem de se desviar do caminho, fingindo ser discípulo de Wu Yufeng. E você atuou muito bem. Ele tinha uma expressão de hesitação no rosto. Finalmente, ele acenou com a cabeça. Onde está o paciente? Shen Xiao e Deng Panyan mostraram alegria em seus rostos. Nosso filho está no quarto à esquerda. Ele não sai de casa há 3 meses. Ele come apenas uma refeição por dia. Ele está tão magro que parece pele e osso.
Ele fica especialmente agitado ao ver estranhos. Eu entendi. Você caminhou rapidamente em direção ao quarto. Shen Xiao e Deng Panen estavam muito nervosos. Os muitos psicólogos que foram chamados, 90% não ficaram nem um minuto antes de serem expulsos pelo filho agitado. Se nem mesmo o aluno mais talentoso de Wu Yufen consegue, eles realmente ficariam desesperados. Aproximadamente 5 ou 6 minutos se passaram. Você saiu do quarto. Logo atrás, Shen Yunqi também saiu. Ele se parece com Shen Xiao em cerca de 50 a 60%. Longo período de desnutrição severa. As bochechas estavam profundamente afundadas. O cabelo bagunçado cobria os olhos. Ele ignorou os pais. Seguindo de perto você. Eu quero levar Yunqi para sair por uma noite. Amanhã eu devolvo a vocês um filho saudável. Sua voz estava calma. Sem palavras desnecessárias. Em seguida, você levou o obediente Shen Yunqi para descer de elevador. Assim que saíram pela porta, encontraram 4 guardas prisionais à espreita. Eles viram você e Shen Yunqi saindo. Todos ficaram atordoados, sem saber o que estava acontecendo. Sua mão direita foi instintivamente em direção à cintura. A vigilância em seus olhos quase transbordava. Você agiu como se não os conhecesse. Levou Shen Yunqi passando entre os 4, caminhando em direção à entrada do condomínio. O que aconteceu? Como você trouxe Shen Yunqi para fora? Não disseram que haveria essa situação. O chefe também não mandou mensagem. Devemos atirar? Os guardas prisionais estavam em pânico. Que tipo de brincadeira é essa? Seguiram atrás. Os 4 rapidamente tomaram uma decisão. Seguindo atrás de vocês Shen Yunqi. Vocês claramente não estavam andando rápido. Quando a distância se reduz a 5 metros, sempre se perde inexplicavelmente. Ou vocês estão atrás do carro estacionado corretamente, ou estão misturados entre os idosos que jogavam cartas. Todos estão na zona cega de visão dos 4. Quando eles perceberem, vocês já estarão longe. No final, eles só poderão olhar sem poder fazer nada enquanto você e Shen Yunqi entram no táxi. Saem de forma despreocupada. O táxi para na entrada da cidade oriental. O motorista olha para você sorridente e diz que você é bom, tão jovem e já sabe aproveitar. Se não fosse tão caro aqui, eu viria aqui todo mês, de qualquer forma. O olhar do motorista para a cidade oriental está cheio de nostalgia e inveja. O local de entretenimento mais alto da cidade está localizado na área urbana onde cada metro quadrado vale ouro. Ocupa uma área do tamanho de 2 ou 3 campos de futebol, equipado com luzes de neon deslumbrantes. Você não respondeu. Enfrentando o olhar complexo de Shen Yunqi, anda com passos largos para dentro desta cidade oriental, que é ao mesmo tempo misteriosa e luxuosa. Na entrada da porta giratória de cobre, estão 2 atendentes, vestindo um conjunto azul claro. O decote do conjunto era baixo, revelando um pedaço de pele rosada. As coxas voluptuosas estão envoltas em preto. Isso fez com que os olhos de Shen Qi quase não conseguissem se desviar. O salão é especialmente grande. É como se estivesse entrando em um palácio. O chão reflete as sombras das pessoas. Um gerente vestido de terno corre até aqui. Ele pergunta educadamente aos 2 se tem. Que necessidade? Ajudem-me a reservar uma sala de luxo. Primeiro, chame uma moça bonita. Aquelas 2 da entrada também entram. O gerente hesita um pouco. Ele diz hesitante que apenas membros de ouro podem reservar a sala de luxo. Vocês devem ser novos aqui, certo? Zaoli não muda de expressão e diz que é amigo do chefe de vocês. Não acredita. Pergunte pelo telefone. O gerente olha para os 2 com uma expressão de dúvida. Ele não acredita que essas 2 pessoas com aparência de estudantes possam conhecer o chefe por trás da Oriental City. Mas ainda assim, ele tira o celular do bolso. De costas para os 2, ele disca o número. Não demorou muito e a pessoa do outro lado atendeu. Conversaram algumas palavras. Ele se virou e passou o celular para Zaoli ao lado. Zaoli disse algumas frases. Devolveu o celular. O gerente então disse algo para o chefe Shen do outro lado. Ao olhar novamente, o olhar de Zaoli havia mudado. O tom também se tornou especialmente respeitoso. Afinal, ele realmente era amigo do chefe. Acabei de ser um pouco ofensivo. Espero que me perdoe. Por favor, dirija-se ao luxuoso box número 5. Hoje à noite, todos os gastos têm 40% de desconto. Então, o gerente levou alegremente Shen Yunqi e o outro até o camarote de luxo número 5. Assim que entrou, a luz lá dentro era tão intensa que não conseguia abrir os olhos. O box era pelo menos 3 vezes maior que uma sala de aula do ensino médio. As paredes douradas combinavam com o tapete vermelho intenso. O sofá roxo profundo tinha um impacto visual impressionante. O lustre de cristal pendurado no teto também exalava sofisticação. Mais alguns minutos se passaram. Mais de 30 jovens com corpos curvilíneos vestindo diferentes uniformes, em fila, entraram no camarote um a um. Olhos belos e brilhantes. Um charme que fluía como água.
O gerente, para compensar o erro anterior, chamou todas as garotas que estavam à toa. Shen Yunqi, que não tinha falado nada, ficou com os olhos vidrados. Sua respiração também ficou descontrolada. O que é uma desilusão amorosa no ensino médio? Não, não. Só vocês, estudantes, consideram isso precioso. Esta noite, vou te deixar experimentar a alegria de ser um imperador. Zhao Li deu um leve tapinha no ombro de Shen Yunqi, como um demônio abrindo a caixa de Pandora. As mulheres do camarote são todas suas esta noite. Se não estiver satisfeito, pode chamar mais. Sempre haverá algo que você goste. Depois de falar, ele saiu do luxuoso camarote. Deixou apenas Shen Yunqi sozinho. Ele olhou para o relógio. 9h45. Não dá para treinar esta noite. As questões da família Zhao ficam de lado por enquanto. Zhao Li voltou ao salão e encontrou um canto para descansar um pouco. E aproveitou para pensar sobre o caminho de treinamento que vinha pela frente. Por fim, Zhao Li escolheu dois tipos, que eram, respectivamente, o método do imperador do submundo e o coração da criação. Os dois eram originalmente opostos. Mas Zhao Li sabia que o livro da vida não filtraria as técnicas que causariam problemas se ele as praticasse. Talvez fosse para ele combinar os dois e encontrar um caminho de elevação. Quanto ao que desenhar, Zhao Li já tinha pensado. Apenas era demais. Impressionante. Ele ainda precisava pensar mais. Nesse momento, uma pessoa de máscara entrou no salão. Após apresentar o cartão de membro, foi levado por um garçom vestido de fraque para algum lugar desconhecido. Zhao Li de repente abriu os olhos, com uma expressão de surpresa no rosto. Ele reconheceu um conhecido, que, surpreendentemente, também era um frequentador habitual deste lugar. Isso se tornou ainda mais interessante. Zhao Li murmurou em voz baixa. Depois de cerca de meia hora, através dos funcionários da cidade oriental, ele descobriu onde estava o conhecido. Pegou casualmente um cartão universal do gerente. Agora ele fazia esse tipo de coisa. Era tão fácil quanto virar a palma da mão. Ele pegou o elevador até o 48º andar. Cada andar é uma suíte presidencial. De pé diante da janela do chão ao teto, é possível ter uma vista de quase metade da cidade das nuvens. A privacidade é extremamente alta. Quem pode pagar é o rico ou o nobre. Ao chegar no quarto 5, ele passou o cartão na fechadura eletrônica. A porta se abriu com um clique. Zhao Li tinha um objetivo claro. Ele caminhou rapidamente pelo luxuoso sala de estar. O quarto não era pequeno. Especialmente aquela grande cama redonda. Era especialmente chamativa. Um homem de meia-idade com cabelo ralo e corpo nu, parecendo um porco branco. Homem de meia-idade. Estava ofegante, em cima de uma mulher loira de olhos azuis. Zhao Li lançou um olhar para o comprimento do homem de meia-idade. A mulher loira provavelmente era falsa. Ele, alheio ao que acontecia, tirou o celular. Primeiro, tirou algumas fotos. Depois gravou um vídeo. Os dois, que estavam concentrados, finalmente perceberam algo errado. Ao se virarem, viram um homem estranho parado na porta. Zhao Yi. O homem de meia-idade com cabelo ralo o reconheceu imediatamente. Você não foi condenado e preso na prisão da Cidade das Nuvens? Como você está aqui? Ele viu o celular na mão de Zhao Yi. Ele começou a suar frio instantaneamente. Ele tentou se manter calmo. Você não pode fazer isso. Comporte-se bem na prisão. A pena pode ser reduzida para prisão perpétua. Ele disse apressadamente. Eu realmente admiro você. Acho que você é um bom aluno. Ao ouvir a notícia da sua prisão, fiquei tão triste que não comi por 2 dias. Desde que você coopere, eu posso fazer isso acontecer, para que a pena seja convertida em prisão perpétua. E depois, finalmente, reduzir para 20 anos. Você ainda tem um grande futuro pela frente. Para fazer Zhao Li deletar as provas do celular, ele começou a falar apressadamente sobre grandes promessas. E no final, com a voz embargada, disse que era para aprender uma língua estrangeira. Um novo método de pesquisa e desenvolvimento. Você acredita? Olhando para o diretor, que estava tão tenso quanto uma corda de arco, Zhao Yi me perguntou com um sorriso radiante. E se eu enviar as provas para sua mãe tigre? O diretor Wang, que deveria estar de plantão na escola, mas estava aprendendo uma língua estrangeira com uma bela loira em Dongfang City. Ela acreditaria? O que você realmente quer? O diretor Wang tentou parecer ameaçador, mas qualquer leigo consegue perceber. Ele está apenas fazendo bravata. Eu não quero nada. O sorriso de Zhao Yi não mudou. É como um aluno vendo o diretor. Vim apenas cumprimentar. Bom, aproveite e passe uma mensagem para a colega Zhu Guanxi. Diga a ela que eu, Zhu Guanxi, sou a jovem na plateia no dia da sentença. Depois de falar, não esperou a pergunta do diretor Wang. Virou-se e saiu da suíte presidencial. O diretor Wang olhou para a figura dele se afastando. Seu rosto estava mudando sob a luz. Ele acariciava o celular que já estava bloqueado. Seu olhar se desviou para a bela loira ao lado. O desejo do diretor Wang voltou.
Levantou-se e a pressionou de volta. A pressionou para baixo. Droga! Mesmo que amanhã. Esta noite ainda temos que nos divertir. Ao sair da suíte presidencial, Zhao Li ouviu as palavras do diretor Wang e seus sons ofegantes de esforço. Seu sorriso se tornou ainda mais intenso. Ao voltar para o saguão, Zhao Li primeiro foi até a recepção. Depois de voltar, fechou os olhos para descansar um pouco. Ficou até quase amanhecer. Shen Yunqi finalmente saiu da cabine. Shen Yunqi, claramente sem dormir a noite toda, andava cambaleando como se fosse cair a qualquer momento. Mas seus olhos estavam muito brilhantes, como uma coruja na noite. Estava tão animado como se tivesse usado drogas. Comparado a ontem, parecia outra pessoa. Ao ver Zhao Li no salão, Shen Yunqi correu animadamente até lá. Mal conseguia falar, mas agora você é meu irmão de verdade. Eu encontrei meu caminho no clube. Vou me esforçar para ganhar muito a partir de agora. Vou tentar vir aqui todos os dias. Cada irmã aqui é 100 vezes melhor do que aquela garota que me deixou. A aparência e o corpo são excelentes em todos os aspectos. Zhao Li olhou para Shen Yunqi, que falava sem parar. Ele entregou um cartão preto e dourado. Eu fiz um cartão para você aqui. Tem 100 dentro. Ao ouvir isso, os olhos de Shen Yunqi brilharam tanto que pareciam quase brilhar. Ele pegou o cartão Platinum com entusiasmo. Beijou por dezenas de segundos antes de guardar cuidadosamente. Vamos voltar. Zhao Li levou Shen Yunqi para fora do portão da cidade oriental. Parou um táxi na hora. Voltaram para o condomínio Gao. Os dois abriram a porta e acabaram de entrar na casa. Encontraram 3 pessoas na sala. Ao ver que os dois voltaram em segurança, ele suspirou aliviado. Mas ao ver o estado de Shen Yunqi, ficou tão agitado que quase pulou, pois parecia que não estava melhorando. Na verdade, parecia até mais grave. Shen Xiao viu que o filho passou a noite fora. Não só não melhorou, como parecia ainda mais sério. Ele franziu a testa de repente. Estava prestes a responsabilizar o discípulo de Wu Yufeng. Então viu o filho correr até a esposa. Ele disse, com um olhar de mágoa, mãe, tem comida em casa? Estou morrendo de fome. Deng Panian ouviu o filho pedindo comida. Ela ficou tão emocionada que lágrimas escorregaram. Ela correu para a cozinha com o rosto cheio de entusiasmo. Começou a cozinhar apressadamente. Shen Xiao também ficou com os olhos marejados. Depois de confirmar repetidamente que o filho realmente havia se recuperado, olhou com gratidão para Zhao Li do outro lado. Fez uma reverência séria e agradeceu pela ajuda na recuperação do meu filho. Já que o paciente se recuperou, não vamos mais incomodar. O problema foi resolvido. Zhao Li se levantou para ir embora. Deng Pan e Shen Xiao tentaram muito convencê-los a ficar para o café da manhã. Todos foram gentilmente recusados por ele com a desculpa de que tinham um voo, caso contrário, seriam reconhecidos ao tirar a máscara. Com certeza seriam reconhecidos. Saíram do portão do condomínio. A alegria nos olhos de Li Botão não podia mais ser escondida. Ele teve uma breve conversa com Shen Xiao há pouco. A outra parte insinuou que ajudaria a conseguir o cargo de diretor da prisão na reunião de amanhã. O grupo trocou a van de negócios por uma viatura policial. Os 4 guardas prisionais que vestiram os uniformes novamente olharam para Zhao Li com olhares melancólicos. Tinham medo de que, no próximo segundo, ele desaparecesse novamente. A experiência de ontem ainda está fresca na memória. De bom humor, Li Botão estava assobiando uma melodia no carro. Ele olhou para Zhao Li no banco de trás. Curioso, perguntou como você curou Shen Yunqi. Zhao Li sorriu levemente. Ele fez com que Li Botão se aproximasse. Inclinou-se para perto do ouvido dele. Com uma voz que só os dois podiam ouvir, contou resumidamente o que aconteceu ontem. Li Botão ficou chocado. Sua expressão passou de confusão à incompreensão e, finalmente, à perplexidade. Por fim, seu olhar para Zhao Li estava cheio de choque. Zhao Li observou Li Botão, que estava levemente tremendo. Ele pegou o celular e tocou algumas vezes. Sem expressão, ele entregou o celular. Li Botão entendeu imediatamente o que Zhao Li queria dizer. Seu olhar também revelou determinação. Para Shen Xiao, que valoriza sua reputação política. Isso era, sem dúvida, uma prova devastadora. E além disso, o custo foi pago com seu próprio dinheiro. Se Shen Xiao soubesse a verdade, ele poderia cortar relações. Apenas com aquele cartão de membro de 100. Já é o suficiente para arruinar seu futuro na segunda metade da vida. Pensando nisso, Li Botão olhou novamente para Zhao Li, e sua expressão se tornou alegre. Ele perdeu completamente a postura de vice-diretor da prisão. Você também ficou com fome a noite toda. Eu conheço um bom restaurante em casa. Que tal irmos lá para comer algo? Vamos comer de novo na prisão depois. Eu não confio no restaurante. Zhao Li encostou a cabeça na janela do carro. Vamos dar uma passada na universidade da cidade. Eu vou lá pegar algumas coisas. Li Botão e os guardas prisionais se entreolharam, achando que Zhao Li tinha razão. O restaurante só serve comida pré-preparada.
Não é como na prisão. Embora seja comida simples, pelo menos pode garantir a higiene básica. Ir para a Universidade de Yunxin é no caminho. Em 20 minutos chegamos à porta. Li Botão inventou uma desculpa qualquer para o segurança na porta. O carro da polícia entrou diretamente no campus. O campo de remédios que ele vai fica em uma parte muito isolada da montanha atrás da escola. Normalmente, só os estudantes do curso de medicina tradicional chinesa vão lá. Agora é férias de verão. A maioria das pessoas já saiu da escola. Além disso, os colegas da mesma turma já se formaram. A probabilidade de encontrar conhecidos é muito baixa. A arquitetura da universidade é uma fusão do estilo ocidental e oriental. Ao entrar, já se pode sentir a rica atmosfera cultural de 100 anos. Ao redor, as árvores oferecem sombra. O ambiente é especialmente bonito. Ao meio-dia, é hora das refeições. Muitos estudantes estão indo e vindo. Embora o carro da polícia seja chamativo, não foi reconhecido por pessoas atentas. Chegamos ao campo de ervas exclusivo do curso de medicina tradicional chinesa. As ervas medicinais lá dentro estão verdes e saudáveis. Cada planta tem uma etiqueta independente. Nela está escrito o nome do estudante. Todos são projetos de formatura do 4º ano deste ano. A planta mais notável tem o nome de Zhao Yi. Ao lado, de repente houve um barulho. Logo em seguida, 2 pequenos, um branco e um preto, correram com suas perninhas curtas. Eles esfregaram carinhosamente a cabeça na barra da calça de Zhao Yi. Eles são os gatos de rua adotados por Zhao Yi. Têm apenas alguns meses de vida. O branco é tão branco quanto jade. O preto é tão negro quanto tinta. Seus pelos são suaves e sedosos, como pequenos espíritos caminhando pelo mundo. Os pequenos têm muita personalidade. Eles basicamente conseguem entender o que Zhao Yi diz. Eles se chamam Ei e Bai Yao. Nomes bem imponentes. Para evitar serem feridos por alunos de más intenções, Zhao Li os advertiu. Além de se alimentarem sozinhos, normalmente, eles ficam brincando nas moitas. Ao ouvir estranhos se aproximando, eles rapidamente se escondem.